Olá, olá pessoal, tudo bem? Então, como estamos? Tudo ótimo? Então, pessoal, nós vamos continuar aqui nossas discussões, tá bom? Mudei aqui a posição aqui da câmera também, porque eu estava ficando com torcicolo, certo? Então, satisfação, professor Luciano, aqui com vocês, tá? E discutindo hoje no segundo nosso conteúdo, tá bom, pessoal? Nós vamos discutir hoje sobre a extinção e a exclusão do crédito tributário, tá bom? São assuntos bastante compreensíveis, tá? Isso tudo está disciplinado do artigo 151 até o artigo 182 do Código Tributário Nacional. Eu peguei aí a deixa aí do professor Maza, que traz para a gente um quadro bem bacaninha, né? Maza 2015, ele traz um quadro comparativo onde ele mostra, né, as causas de suspensão, de extinção e de exclusão do crédito tributário. Aí ele traz a previsão legal, traz o rol. Como assim o rol? Se é taxativo, ou seja, todos eles, os casos de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário são casos taxativos, são situações legais, pessoal, taxativas, ou seja, é só o que está previsto na legislação. Não pode o fisco, né, entender que existem outros casos, né? Não existe, é o que está previsto na legislação, que serão as causas de suspensão, de extinção e exclusão do crédito tributário. No quadro ele traz as características, né, de cada um dos tipos, né? A suspensão, ele interrompe temporariamente o crédito. A extinção, ele elimina definitivamente o crédito após sua constituição, logicamente, certo? A exclusão do crédito tributário, eles evitam a constituição do crédito tributário, ou seja, ocorre antes do lançamento, enquanto que a extinção do crédito tributário ocorre, elimina o crédito após a constituição do crédito tributário. A exclusão do crédito tributário é antes da constituição do crédito tributário. E aí ele lista para a gente também todas as hipóteses de suspensão, como nós já vimos aí em uma de nossas discussões. Quais são elas? Moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos administrativos, medida liminar, tutela antecipada, parcelamento, tá? E aí a gente vem aí para os casos de extinção do crédito tributário. E quais são eles? Pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição, decadência, né? Conversão do depósito em renda, pagamento antecipado e homologação, a consignação em pagamento, a decisão administrativa irreformável, a decisão judicial transitada em julgado e a dação em pagamento. São todos casos de extinção do crédito tributário, que nós vamos ver. Tenha calma. Vamos ver já. Cada um delas, evidentemente, a gente vai abordar e contextualizar, tá bom? E quais são as causas de exclusão do crédito tributário? Então, nós temos duas, a anistia e a isenção, certo? Então, a isenção e a anistia são os casos de exclusão do crédito tributário, tá bom, pessoal? Então, pessoal, nós começamos todas as nossas discussões falando sobre o lançamento do crédito tributário. Então, o crédito tributário, claro, é o direito que o fisco tem de exigir do devedor o cumprimento da obrigação tributária. Isso nós sabemos disso. Logicamente que se o devedor não paga, logicamente, né? Se o devedor não paga, então o sujeito passivo não paga, não faz o pagamento, ele vai empreender, evidentemente, os devidos processamentos, né? Como inscrição na dívida ativa, e depois emissão da CDA, certidão de débito de dívida ativa, e depois a competente ação de execução fiscal, né? Então, nós já discutimos isso, né? Claro que, embora a obrigação tributária surja com
a ocorrência do fato gerador, claro, somente com o lançamento, né, é que ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. E nós já vimos que o lançamento é uma atividade administrativa, né, do fisco, evidentemente, que faz o registro daquele crédito tributário, conforme está previsto no artigo 142 do CTN. Né? Então, pessoal, nós vamos analisar hoje, né, nestas nossas discussões, os casos de extinção e exclusão do crédito tributário, certo? Nós já vimos as causas de suspensão, quando é que suspende o crédito tributário, e agora quando é que ocorre a extinção e quando é que ocorre a exclusão do crédito tributário. Então, nós já vimos também que suspensão, extinção e exclusão está lá do artigo 151 ao 182 do Código Tributário Nacional. Tá? E as causas de extinção do crédito tributário, eles estão lá do 156 ao 174 do crédito tributário. Né? Então, pessoal, a extinção, ele elimina de forma definitiva o direito de cobrar ao devedor, ou seja, o direito do fisco cobrar o devedor. Só que isso após a constituição do crédito tributário. Então, assim como regra, pessoal, ocorre após o lançamento, certo? Por exemplo, ocorre o pagamento, a compensação, certo? A prescrição e por aí vai, certo? Nós vamos ver cada uma das hipóteses, tá bom? E a exclusão? Quando é que podemos excluir o crédito tributário? A exclusão está do 175 ao artigo 182 do Código Tributário Nacional. Então, são circunstâncias, pessoal, que evitam a constituição do crédito tributário. Ou seja, a exclusão ocorre antes do lançamento. E quais são eles? Isenção e anistia. Vamos ver cada um dessas. Né? Devemos sempre, para os dois casos, fazer a observação da reserva legal. Ou seja, tem que estar somente, são as causas devidamente estabelecidas na legislação e mediante lei complementar e que podem disciplinar sobre esses institutos da extinção e da exclusão do crédito tributário, além, evidentemente, da suspensão, tá bom? Então, pessoal, as causas de extinção do crédito tributário, quando é que extingue o crédito tributário, né? Então, depois que a gente viu as hipóteses que suspende o crédito tributário, né, o Código Tributário Nacional passa a tratar das causas que vêm extinguir a exigibilidade do crédito tributário. Isso, evidentemente, está lá do artigo 156 ao 174 do Código Tributário Nacional. Então, de acordo com o artigo 156, extingue-se o crédito tributário, repito, já disse no início, pelo pagamento, certo? Pela compensação, pela transação, pela remissão, pela prescrição, certo? Pela prescrição, pela decadência, pela conversão de depósito em renda, pelo pagamento antecipado e pela homologação do lançamento, olha só, já vimos homologação, pela consignação em pagamento. Temos também as possibilidades de, evidentemente, extinção do crédito tributário relativos a ações judiciais. Ou seja, também é possível a extinção do crédito tributário, né? A extinção do crédito tributário por decisão judicial passada em julgado, vamos ver,
por decisão administrativa que é irreformável, certo? Ou seja, claro, aquelas entendidas no âmbito da administração pública como definitiva, certo? Que não possa ser objeto de ação anulatória, logicamente, né? Claro que uma ação anulatória depende de uma irregularidade no processamento, calma, certo? E também é possível a extinção do crédito tributário pela dação em pagamento de bens imóveis. Calma, nós vamos ver cada uma das situações, tá bom? Então, a primeira hipótese, a primeira situação de extinção do crédito tributário, que está previsto lá no Código Tributário Nacional, pela extinção do crédito tributário, que está previsto no CTN, é o pagamento. Claro, né, pessoal? Então, o pagamento, ele vem, evidentemente, extinguir o crédito tributário, porque, logicamente, que se você faz o pagamento de forma voluntária, automaticamente que aquele vínculo, aquela possibilidade que poderia levar o fisco a empreender processamentos e etapas seguintes para te obrigar, né, para te coagir a pagar aquele tributo, logicamente não vai acontecer, certo? Isso é bem óbvio, bem óbvio. Então, o pagamento vai extinguir, logicamente, o crédito tributário. Nós devemos analisar, pessoal, assim, de forma bastante procedente, e quando ocorre o pagamento indevido, por exemplo, é possível, né? Logicamente, né? Então, pessoal, havendo pagamento, por exemplo, a maior, ou seja, você pagou mais, certo? Ou, sei lá, uma realização indevida, né? Um pagamento indevido, por exemplo, quando nos casos de erro, né, na identificação do sujeito passivo, ou de falha na determinação da alíquota aplicável, é possível. É possível, pessoal. O devedor, claro, tem direito à restituição integral dos valores pagos, né? Desde, claro, que eu faça no prazo de 5 anos, pessoal. A previsão está lá no 167 e 168, artigo 167 e 168 do Código Tributário Nacional, pessoal. Tá bom? Logicamente que, muitas das vezes, nós sabemos que, e nós vamos ver, é possível que ocorra algumas compensações, né? Em função desse seu crédito que você ficou, desde que ocorra o reconhecimento do crédito tributário que você tem contra o fisco, né? De você com o fisco, logicamente, muitas das vezes já é possível ocorrer a compensação, certo? Isso ocorre, evidentemente, de forma tranquila, certo? Por exemplo, eu já tive imposto de renda, que eu tinha imposto a ser restituído, certo? O fisco, ele me pediu que eu comprovasse, certo? Comprovasse, demorou um ano para o outro, logicamente, né? Então, eu tenho um crédito tributário, no ano seguinte que eu tinha que declarar tinha imposto a pagar, ocorreu a compensação, certo? Então, ocorreu a compensação. Isso ocorre normalmente, pessoal. Isso ocorre normalmente, certo? Então, é possível ocorrer isso, certo, pessoal? Então, claro que os meios para que você possa obter essa restituição, você evidentemente querendo a restituição dos valores, né, ou havendo pagamento a maior ou indevido pagamento, né, você pode, evidentemente, entrar com um pedido administrativo de restituição, né, evidentemente que é possível, ou você pode, claro, entrar com ação chamada de repetição de indébito, ou seja, que você deve ser restituído dos valores pagos, certo? Há um entendimento de que essa repetição de indébito deva, quando há, evidentemente, a culpa é da outra parte, essa repetição de indébito deve ser em dobro, tá bom? Mas tem que ser comprovada a culpa da outra parte, logicamente, certo? Mas quando no caso a culpa é do contribuinte, não digo culpa, mas ocorreu um erro, alguma situação,
Então não é culpa do fisco, não é verdade? Então, nesse caso, a repetição do indébito seria a devolução do valor pago, logicamente, né? E também é possível você entrar com um requerimento administrativo de compensação. Olha aí, pessoal. Requerimento administrativo de compensação. Isso, claro, para você obter a restituição. Ou, claro, uma ação ordinária com pedido de compensação. Uma ação na justiça, chama-se ação ordinária de compensação de crédito tributário. Então, é perfeitamente possível, lógico, pessoal, certo? E devemos trazer para vocês, pessoal, sobre essa questão do pagamento, quanto à contagem do prazo para restituição. Então, temos que ter muito cuidado, porque de acordo com o artigo 168 do Código Tributário Nacional, o prazo para pleitear essa restituição pelo pagamento indevido extingue-se em 5 anos, pessoal. Então, tem que ter muito cuidado que você tem até 5 anos. E conta a partir de quando? Né? Esses 5 anos eles vão contar da data da extinção do crédito tributário, né? Nas hipóteses de pagamentos indevidos, né? Ou a maior ou erro no pagamento. Então, tem que ter muito cuidado, que o prazo para pleitear a restituição dos pagamentos indevidos vai extinguir, certo? Da data da extinção do crédito tributário, certo? E também da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa. Você entrou com um recurso administrativo e a administração fisco indeferiu. Então, conta a partir daí 5 anos, né? Que você pode entrar com ação de restituição, certo? Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque isso são prazos que você tem que ter e muito atentos para essa restituição. Logicamente que a empresa, com um bom gestor contábil, logicamente, com um bom jurídico, vai ficar atento a tudo isso, evidentemente, caso ocorra. Logicamente que um bom gestor contábil não vai acontecer nem equívocos, nem erros, evidentemente, certo? Então, pessoal, a próxima hipótese de extinção do crédito tributário, certo? De extinção do crédito tributário é a compensação, certo? Compensação, pessoal. E o que é a compensação? Compensação, pessoal, como a gente já pontuou aí, é o abatimento, certo? Que você faz, ou seja, da menor dívida em relação à maior. Na hipótese, por exemplo, de 2 pessoas possuírem crédito recíproco. Então, vamos analisar 2 pessoas de direito privado, né? Se eu devo R$100 a fulano, que por sua vez me deve 30, a compensação promove esse desconto do menor valor, 30, extinguindo-se a obrigação inferior e mantendo somente minha dívida, logicamente, de R$70, certo? Então, a compensação vem nesse sentido, certo, pessoal? Então, no direito tributário, pessoal, a situação mais frequente ocorre quando o contribuinte paga tributo a maior ou indevidamente para determinada pessoa do ente da federação, município, estado ou união, certo? E o crédito que o contribuinte passa a ter frente ao fisco poderia ser subtraído, certo? De outros montantes devidos, certo? Então, nos termos da lei, logicamente. Então, este é o caso da compensação. E até eu falei para vocês no caso do imposto de renda meu, que ocorreu essa compensação em função que chegou o outro exercício, logicamente, eu tinha imposto a pagar, mas eu tinha um crédito, e aí houve uma compensação. Logicamente que, como eu tenho a assinatura digital, né, eletrônica, né, eu fui consultado, você aceita a compensação? Eu cliquei lá para ver a compensação. Tem isso também, pessoal. O fisco te consulta se tu queres a compensação. Tá? E eu disse sim, logicamente, eu ia ter que pagar. Então eu aceitei a compensação, claro, do crédito tributário, né, do crédito tributário que eu tinha. Tá, pessoal? Então, a outra hipótese, pessoal, que nós temos de extinção do crédito tributário é a chamada transação.
E quando é que se dá a transação, pessoal, no âmbito tributário? Então, o nome, dá-se o nome de transação, pessoal, para a forma de extinção das obrigações ocorridas quando credor e devedor aceitam abrir mão de vantagens recíprocas, né? Isso é uma hipótese que está prevista lá no artigo 171 do Código Tributário Nacional, né? Porém, pessoal, é uma situação bem rara no direito tributário. Como assim? Então, nós temos vantagem, o fisco tem uma vantagem para comigo e eu tenho uma vantagem para com o fisco. Então, é uma situação bem rara de ocorrer no âmbito do direito tributário, mas está prevista no artigo 171 do CTN, que diz que a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, ao sujeito ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, pessoal, importe em terminação de litígio e consequente extinção do crédito tributário, né? Então, logicamente que a lei vai indicar a autoridade competente para realizar uma transação, certo? Mas é uma hipótese bem rara, né? Porque você está numa ação judicial contra o fisco, e aí o fisco vê que você tem a possibilidade, tem uma vantagem, temos vantagens recíprocas, o fisco quer algo e eu quero algo, e a gente transaciona aquele crédito tributário. Então, é uma situação bem interessante, né? Poderíamos ocorrer, por exemplo, digamos que eu tenho um prédio e alugo para a União, certo? Para o fisco, claro. Fisco, se for fazenda federal, ou alugue para o estado, ou para o município, então é possível uma transação penal, tem o aluguel que eles têm que me pagar, certo? E eu tenho um débito que eu tenho que pagar, certo? Então, a União tem um crédito sobre mim relativo a um tributo e eu tenho um crédito relativo ao aluguel. Então, é possível ocorrer uma transação penal. Penal não, penal é outra coisa, vamos ver lá na frente em matéria penal no âmbito tributário. Uma transação tributária, então poderíamos ter por aí um possível exemplo, evidentemente, da transação, né, pessoal? Então é interessante, porém é um caso raro de ocorrer, né, pessoal? Uma outra situação, uma outra condição que nos levam à extinção do crédito tributário é a chamada remissão, certo? Então, pessoal, a remissão, ela está prevista no artigo 172 do Código Tributário Nacional, que é o perdão. É o perdão, pessoal, total ou parcial da dívida tributária. Então, claro que trata-se de um raríssimo também benefício fiscal, né? O perdão, né? Que depende sempre de lei específica, né? Claro, do ente competente, município, estado e União, né? Que instituiu o tributo dentro da sua competência tributária, que a gente já viu aí no decorrer de nossas discussões, pessoal. Então, é raro, logicamente, né, ocorrer esse perdão, mas é possível, né? Então, pessoal, a outorga, né, essa concessão da remissão em favor do beneficiário, de cada beneficiário, pode ser delegada por lei à autoridade administrativa, né? Então, a gente já viu em algum momento em nossas discussões a questão da remissão, né? Então, a remissão ocorre, por exemplo, em situação econômica do sujeito passivo, ele está com uma situação bem econômica grave, né? E vai, né? É um crédito tributário diminuto, pequeno. Então, pessoal, são condições que podem levar, evidentemente, mediante lei, ocorrer a essa extinção desse crédito tributário mediante a remissão. Remissão é perdão, né? Remissão com 2 S é perdão. Se fosse com cedilha, era remissão dos pecados, né? No âmbito religioso, logicamente, né, pessoal? Então, podemos também ter a extinção do crédito tributário, pessoal, através da prescrição, né?
E a prescrição a gente vem analisando em outros contextos, né? E está muito bem também aqui na linha do tempo do professor Sabá, né? Que traz de forma bem detalhada todas as possibilidades, inclusive, de extinção do crédito tributário, suspensão, certo? Também do crédito tributário, ele fala aqui da prescrição também, né? Então, pessoal, a prescrição é a causa de extinção do crédito tributário que ocorre quando a fazenda pública, o fisco, deixa passar o prazo para entrar com ação de execução fiscal. Eu já venho batendo muito disso, que o fisco tem 5 anos para, evidentemente, entrar com ação de execução fiscal, certo? Então, está lá no artigo 174 do CTN, que diz que a ação para cobrança do crédito tributário vai prescrever em 5 anos. E esse prazo, pessoal, ele conta da data da constituição definitiva do crédito tributário. Da constituição definitiva do crédito tributário, pessoal. Isso quer dizer o seguinte, que se você está discutindo a constituição do crédito tributário, dizendo que é mais ou é menos não é menos, que é mais, não, dizendo que é menos, eu fiz dizendo que é mais, e você está disputando isso aí, o crédito ainda ocorreu uma suspensão do crédito tributário, suspendeu. Então ele não é definitivo ainda. O crédito tributário ainda não é definitivo. Se ele não é definitivo, ainda não iniciou o prazo da prescrição para ocorrer a extinção do crédito tributário. Vamos entender. Se você está discutindo a constituição do crédito, né? Ou seja, não foi ainda constituído de forma definitiva, então ainda não iniciou o prazo de 5 anos para que o fisco entre com ação de execução, certo? Então não ocorreu ainda. Isso é um detalhe bastante importante, que nos leva, evidentemente, a entender essas particularidades, certo? Então a outra hipótese, pessoal, de extinção do crédito tributário, ele vem a partir da conversão de depósito em renda. Olha só, né? E o que cargas d'água é a conversão de um depósito em renda? Por exemplo, pessoal, você em algum processo judicial ou administrativo, no qual o contribuinte ele tem a opção de realizar o depósito prévio, né? Ele tem a opção de fazer o depósito prévio para suspender o crédito tributário. Então, vocês lembram que eu falei anteriormente, né, em outra aula, que o depósito ele faz a suspensão do crédito tributário. No entanto, nós falamos naquela oportunidade que o depósito ele não é condição, né? Tá me entendendo? Condição para a suspensão do crédito tributário. A sua impetração, você dá entrada num recurso administrativo ou judicial, já suspende a exigibilidade do crédito tributário. No entanto, digamos que você fez o depósito, certo? Suspendeu o crédito tributário, você está discutindo essa questão do crédito tributário, certo? No entanto, se essa discussão do crédito tributário foi favorável ao fisco, à fazenda pública, certo? Então, esse montante depositado vai ser revertido em favor do fisco. Então, converte-se em renda, o que vai resultar na extinção do crédito tributário. É isso que ele quer dizer quando ele fala conversão de depósito em renda. É isso quando ele fala conversão de depósito em renda, pessoal. É nesse sentido. E, logicamente, se você fez o depósito, você está discutindo, suspender o crédito tributário, e a decisão foi no sentido de que realmente o fisco tem a razão, tem o direito, então, logicamente, pessoal, que
logicamente que esse valor vai ser, então, consolidado para o fisco, e aí nós temos a extinção do crédito tributário do fisco para com o contribuinte. Certo, pessoal? Uma outra hipótese de extinção do crédito tributário, pessoal, é o pagamento antecipado, logicamente, e a homologação do lançamento. Nós vimos isso, né? Então, pessoal, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, ou seja, o pagamento antecipado feito pelo contribuinte e sendo aprovado pela autoridade administrativa, produz os mesmos efeitos do pagamento regular, certo? Tendo efeito, claro, e também por força do que está previsto no artigo 156.7 do CTN, de extinguir o crédito tributário. Isso é lógico. Isso é lógico, pessoal. Então, nós já vimos isso aí, que é possível ocorrer a extinção do crédito tributário nessas condições, certo? Uma outra hipótese que podemos ter de extinção do crédito tributário é quando ocorre a consignação em pagamento. E o que é isso, a consignação em pagamento? A consignação em pagamento, pessoal, como forma de extinção do crédito tributário, constitui um mecanismo processual em favor do contribuinte quando este encontre obstáculos impostos pelo fisco que impeçam o regular pagamento do tributo. Como assim? Isso aí, pessoal, é disciplinado pelo artigo 164 do CTN, que faculta ao contribuinte realizar essa consignação em pagamento. Por exemplo, quando temos uma recusa do recebimento pelo fisco de algum valor que você entende devido, né? Então, você entra com essa ação judicial de consignação em pagamento para obrigar o fisco a receber esse dinheiro e discute depois, entendeu? Então, é possível isso, ou também isso ocorre quando há algumas exigências administrativas e não recebe o valor pelo fisco, pessoal. Então, temos a possibilidade da ação de consignação em pagamento para garantir que você cumpriu com a obrigação tributária, logicamente, e você entende devida, você entende que deve 100 e o fisco entende que você deve 1.000, você entra com a ação de consignação em pagamento, que é isso, e aí vai discutir judicialmente esse crédito tributário, logicamente, né? Então, pessoal, este é o tipo de consignação em pagamento. A outra possibilidade de extinção do crédito tributário ocorre com a chamada decisão administrativa irreformável, ou seja, que não tem como ser modificada. Então, a decisão da autoridade administrativa com o fisco, né, do fisco, contra a qual não caiba mais recursos, se favorável ao sujeito passivo, também é causa de extinção do crédito tributário. Então, está lá no 156.9 do CTN. Então, se a decisão do fisco foi favorável ao sujeito passivo da obrigação tributária, o contribuinte, logicamente, então extingue-se o crédito tributário. Isso também é óbvio, né? A compreensão. E temos aí, pessoal, uma última hipótese, que é um rol taxativo, ou seja, são estes que estão previstos na legislação, certo? É a chamada, temos mais dois, claro, é a decisão judicial passada em julgado, né? E temos logo em seguida a dação em pagamento. O que é a decisão judicial passada em julgado? É aquela que é transitada em julgado. Então, se você, numa dessas ações judiciais contra o fisco, ganhou, evidentemente, foi favorável ao sujeito passivo, foi favorável ao contribuinte, né? Que aquela discussão daquele crédito foi favorável a você, tá me entendendo? Então, extingue-se o crédito tributário.
Se você entende que, por exemplo, a decisão judicial foi no sentido de que você nada deve ao fisco, então se você nada deve ao fisco e o fisco entendia que você deve um valor, então esse valor vai ser extinto por decisão judicial. Quando é que uma decisão judicial passa em julgado, transita em julgado? Quando você tem uma sentença judicial, digamos que ela foi favorável a você, pode ser desfavorável. Da mesma forma, daquela decisão você tem 15 dias para apelar, para recorrer à Corte Superior, então ao Tribunal Superior. Então, se você se perdeu ou se ganhou, no caso o fisco tem também 15 dias para recorrer, no 16º dia este processo passou em julgado, transitou em julgado. Não tem mais como termos uma decisão contrária, certo? Então, essa decisão, se foi favorável a você, ou que você nada deve, ou que o valor que você deve é aquele que você, por exemplo, consignou em pagamento, consignou em depósito, então extingue-se o crédito tributário. Então, decisão judicial transitada em julgado, extingue-se o crédito tributário nessa situação, pessoal. Isso está lá no artigo 156, inciso 10 do Código Tributário Nacional, certo, pessoal? E temos aí a última possibilidade de extinção do crédito tributário, é a chamada dação em pagamento. Pessoal, calma, isso é uma denominação do Código Tributário Nacional, que também está essa denominação no Código Civil Brasileiro, certo? É a chamada dação em pagamento, né? Tem a previsão no artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. E o que é a dação em pagamento, pessoal? É quando, por exemplo, o contribuinte que deve ao fisco, ele oferece um bem para extinção da dívida tributária, pessoal, certo? Então, é admitida a dação em pagamento no direito tributário, desde que atendida às seguintes condições: que tenhamos uma previsão em lei específica autorizando que o fisco vá receber um bem, né, um bem imóvel em relação à dívida que o contribuinte tinha com o fisco, certo? Então, tem que ter uma aprovação de uma lei ordinária, ou no município, ou no estado, ou na União, permitindo que seja dado um bem como extinção do crédito tributário, certo? Claro que é possível, sim, pessoal, é possível também ser um bem móvel, certo? É possível ser também um bem móvel, certo? Um carro ou carros, é possível isso também, desde que tenhamos previsão na lei. Se tiver previsão na lei, então é possível também, pessoal, certo? Claro que também o bem ofertado também deve ser imóvel também, né? Também é possível termos também um bem imóvel, né? Claro que tem que ter a previsão da lei para que não ocorra a violação de possíveis licitações, né? Dos princípios voltados para a lei de licitações, né? E claro que o poder público, pessoal, tem que manifestar interesse naquele bem, né? Ele tem que aceitar aquele bem, certo? Se ele não aceitar, ele não é obrigado, ele não é vinculado a aceitar aquele bem como extinção do crédito tributário. Então, a dação em pagamento é possível, a dação em pagamento de bens imóveis, e é possível a dação em pagamento de bens móveis como forma de extinção do crédito tributário, desde que tenhamos a previsão na lei, certo? Se houver uma previsão na lei, então é possível a extinção do crédito tributário recebendo bens móveis, certo? E bens imóveis, certo? Casas, sei lá,
escritórios, né, ambientes comerciais, etc. Certo? Desde, evidentemente, que tenha o aceite do poder público, né, do fisco envolvido nisso aí. Certo, pessoal? Pessoal, é importante trazer para você que houve aí um julgamento da ação direta, né, de inconstitucionalidade 2405 no Supremo Tribunal Federal, que, no entanto, passou a entender que estados e municípios, né, estados e Distrito Federal, né, somente estados e o Distrito Federal, podem estabelecer por lei outros meios não previstos expressamente no CTN de extinção do crédito tributário. Né? Claro que tais entidades podem conceder remissão, certo? O entendimento é que quem pode mais, pode o menos. Então, é possível, sim, que, segundo uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a de número 2405 do Supremo Tribunal Federal, entendeu que é possível os estados e Distrito Federal estabelecer outros meios de extinção do crédito tributário, né, pois essas entidades podem conceder remissão. E o entendimento é que quem pode mais, pode o menos. Então, é possível encontrarmos aí algum outro caso que não esteja no rol taxativo para estados, em função desse entendimento dessa ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2405 do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é caso de exceção. São exceções que precisamos entender que temos, evidentemente, essa previsão legal, certo, pessoal? Então, é importante a gente entender que é possível que tenhamos essas situações, certo, pessoal? Então, pessoal, esses foram os casos de extinção do crédito tributário, certo? Extinção do crédito tributário, que estão previstos no artigo 156 a 174, certo? Tratamos do pagamento, da compensação, da transação, da remissão, da prescrição, conversão do depósito em renda, do pagamento antecipado e a homologação do lançamento, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamentos de bens imóveis, podendo, evidentemente, receber e aceitar pelo fisco bens móveis, desde que previsto na lei, desde que tenhamos uma lei que estabeleça essa possibilidade, né, pessoal? Então, pessoal, de forma bem objetiva, nós vamos tratar agora da... Claro, não vamos esquecer que a extinção do crédito tributário ocorre após a constituição do crédito tributário. E quando é que se dá a constituição do crédito tributário? Pelo lançamento do crédito tributário, tá bom? Pelo seu lançamento pela entidade administrativa, tá bom? Pelo fisco, ok? Depois é que ocorre a extinção do crédito tributário, certo? O que é que nós vamos ver agora? Os casos de exclusão do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário ocorre antes, tá bom? Então, tendo a gente tratado de suspensão do crédito tributário, que é no decorrer, depois vimos agora extinção do crédito tributário, ou seja, o fisco não pode te exigir mais, depois da constituição do crédito tributário, que é pelo lançamento pela autoridade administrativa. Nós temos o caso de exclusão agora do crédito tributário. A exclusão ocorre pela isenção e pela anistia do crédito tributário, da exigibilidade do crédito tributário. No entanto, esta exclusão por anistia ou isenção tem que ocorrer antes do lançamento, certo? Ou seja, são situações que vão impedir a constituição do crédito tributário. Isto é muito importante, pessoal.
Então, a isenção, pessoal, e nós já vimos o caso de isenções quando a gente viu lá nas limitações ao poder de tributar, tratamos das imunidades. As imunidades são e devem estar previstas na Constituição, tá? Isenções podem e estão previstas em leis ordinárias, tá bom? Isso é muito importante. Então, do ponto de vista prático, isenção e imunidade são parecidos os institutos, certo? E, logicamente, nós já vimos isso, porém, a imunidade está no âmbito constitucional, né? Então, está vinculado ao exercício da competência tributária. E a isenção é um favor legal que dispensa o contribuinte de realizar o pagamento do tributo, pessoal. Isso é muito importante, dispensa o contribuinte de realizar o pagamento do tributo, tá bom? Então, a isenção sempre decorre de uma lei, certo? Nunca da Constituição Federal. Então, pessoal, é muito importante também vocês terem um pequeno detalhe, tá? De interpretação. Mesmo constando na Constituição, em alguns artigos, como o artigo 177, parágrafo 4º, 184, parágrafo 5º, da Constituição de 88, eles iniciam o texto, né, dizendo palavras tipo assim, são isentos. Não. Estas hipóteses foram colocadas assim, são isentos. Isto não é isenção. São situações de imunidade, tá? Já que não existe, pessoal, isenções previstas na norma constitucional, outorgada pela Constituição Federal. Não, tá bom? Então, pessoal, isto são casos e situações de imunidades constitucionais, certo? A isenção é prevista na legislação abaixo da Constituição. Então, é de fundamental importância que as isenções são causas de exclusão do crédito, né? Porque, evidentemente, produz efeito antes da ocorrência do lançamento, né? E atua como um fator impeditivo da constituição do crédito tributário, pessoal. Então, é importante a gente trazer para vocês que, de acordo com o artigo 176, parágrafo único do CTN, afirma que a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Então, este dispositivo do artigo 176 do CTN deve ser interpretado, pessoal, em conjunto com o princípio que nós já vimos em nossas discussões, que é o princípio da uniformidade geográfica, que veda tratamento diferenciado a partes do território do ente da federação, certo? A não ser que tenha o objetivo de incentivar o desenvolvimento social, local e econômico de alguma região, como a gente vê em algumas situações pontuais voltadas para o Nordeste. Se for neste sentido, para desenvolver o local, social, determinada região econômica do país, há o permissivo legal do artigo 151.1 da Constituição Federal, certo? Mas devemos sempre ter, e a regra é que, pelo princípio da uniformidade geográfica, certo? A isenção tem que ser geral para todos os entes da federação, todos os estados da federação, exceto se for no sentido, evidentemente, para incentivar o desenvolvimento de social ou local ou econômico de uma região
do país, logicamente. Isso pode pelo artigo 151.1 da Constituição Federal, pessoal. E a anistia, ao contrário da remissão, a remissão é perdão, nós vimos isso, né? A remissão, ela extingue, inclusive, o crédito tributário, né? Evidentemente, né? A remissão é após a constituição do crédito tributário. A anistia é diferente. Ela é um favor legal que exclui somente as infrações tributárias. Quais são as infrações tributárias? As penalidades e as multas. Ela mantém de forma intacta o montante principal do tributo, pessoal. Então, a anistia, claro, é causa de exclusão do crédito tributário antes da sua constituição, mas a anistia só é sobre as infrações tributárias, penalidades e multas. Isso está lá previsto no artigo 180 do Código Tributário Nacional, certo? É importante também reforçar para vocês, pessoal, que essas concessões que nós falamos para vocês, isenção, anistia, não gera direito adquirida para as pessoas que as possuem, podendo ser revogada, cassada de ofício pela autoridade administrativa, certo? Sempre que se apure que esse benefício não satisfaça mais ou deixou de satisfazer as condições para a concessão desse benefício. Então, pessoal, a anistia é diferente de remissão. Remissão é o perdão, é a extinção do crédito tributário após a sua constituição. Isso é remissão. A anistia não. A anistia é antes, anistia é um caso de exclusão do crédito tributário, e exclusão é antes da constituição do crédito tributário, antes do seu lançamento. No entanto, a anistia é somente sobre as infrações tributárias, ou seja, somente sobre as penalidades e as multas, né? E, evidentemente, que o montante principal do tributo, do crédito tributário, vai permanecer de forma intacta. Ok, pessoal? Era isto, certo? São situações importantes para o nosso conhecimento. Extinção e exclusão do crédito tributário, certo? Falamos inicialmente em outra aula da suspensão. Tratamos agora da extinção do crédito tributário, que ocorre depois do seu lançamento. E tratamos agora das causas de exclusão do crédito tributário, que ocorre antes do seu lançamento. Ok, pessoal? É isso aí. Um abração e até breve e tchau.